a preparação é sem dúvida algo extremamente importante para o seu processo de negociação. E para a gente refletir melhor sobre ela, a gente tem que entender o processo negocial, porque é uma aplicação. Você pode se preparar para várias coisas, mas como que se preparar para a negociação? Existe uma preparação infalível? Existe uma preparação melhor que a outra? E a gente tem que voltar aqui os olhos para o processo de negociação. Imagina o seguinte, você vai negociar, então tem você aqui, ó. Certo? Você tem que levar alguns fatores ali em questão ali na hora de se preparar. Por exemplo, eu tenho tempo agora de me preparar? Ou sei lá, eu descobri uma reunião, uma negociação de última hora, uma reunião emergencial e eu tenho que ir lá e participar dessa reunião agora. Então, eu aqui, esse fator aqui, eu não tenho muito tempo. Certo? Então vou ter que me adequar ali no tempo que eu tenho, eu vou fazer o mínimo de um preparo ali para negociar, porque eu não tenho um tempo disponível para buscar as informações, para fazer o que é necessário para estar bem seguro no momento de entrar na mesa de negociação. Então, você tem esse fator. Outra questão que você tem é sobre o outro, por exemplo. Então, você está negociando, tem você, tem o outro. Esses fatores que envolvem você, eles são desde o tempo de preparo da negociação, desde, sei lá, do seu humor, da sua disposição para negociar daquele momento. Então, todas as variáveis ali que entra, que dá para categorizar como suas ali na negociação. Então, você tem os seus fatores. Isso tem que ser levado em consideração, você. Aí você tem que levar em consideração, na preparação também, a outra pessoa, o outro aqui. Você vai negociar com esse outro, então você vai interagir com ele, certo? Então você tem que levar em consideração ele. Você conhece muito bem ele? O que você sabe sobre ele? Você conseguiu levantar informações sobre esse outro negociador? Certo, só aqui já deu duas questões, certo? Você e o outro. Agora, imagina que vocês estão negociando, então vocês vão interagir. Vocês vão trocar informações. Nessa troca de informações, como que ela vai se dar? Qual que é o meio ali que vai se propagar essa informação? Como que vocês vão se comunicar? Todas essas questões comunicacionais e relacionais dos dois, se dão bem ou não? Como que é isso? Isso é um fator que tem que ser levado em consideração no momento da preparação. Além do fator você, o outro, também como que é essa interação. Vai ser, por exemplo, uma negociação rápida, uma negociação do tipo mais barganha posicional ali, onde você oferece algumas concessões, onde você vai explorar ali aquela zona de possível acordo, de maneira que não vai criar tanto valor, mas vai ser uma negociação mais pragmática, de curto prazo, que não se importa muito naquele momento com a relação. Ou não, vai ser uma negociação mais integrativa, onde você vai negociar diversas vezes com ele, você precisa construir uma base relacional mais sólida. Então, e qual que é o tipo de interação que você vai ter com o outro? Outro fator. Agora tem uma questão também, que é, vocês dois aqui, ó, interagindo, vocês estão dentro de um conjunto maior, certo? Do cenário que cerca vocês ali. Então esse cenário precisa ser levado em consideração. Como que é? Onde que vocês vão negociar? Vai ser, sei lá, no seu escritório? Vai ser no dele? Como que tá? Quais são as variáveis desse fator, desse cenário? Por exemplo, se você negocia no meio de um conflito, isso é um cenário que está posto ou não. Você vai negociar no momento que não tenha pressão externa, o cenário seja mais favorável, seja talvez mais tranquilo, vocês consigam dialogar, esse cenário aqui, a comunicação, ela consiga fluir por esse cenário. Como que vai ser esse cenário negocial aqui? Mais pressão, menos pressão? Então, isso é importante a gente observar isso. Eu sei que essa abordagem aqui, ela tem um pouco a ver com mais uma visão mais de teoria da comunicação, né? Onde a gente pega as partes aqui, ó, você, o outro, o tipo de interação e o cenário. Mas é importante para a gente perceber que não existe necessariamente uma preparação ideal. Existe a preparação que você consegue naquele momento, que você se esforça para ter no máximo ali naquele momento. É a que dá para você fazer, mas não é aquela que você olha assim e fala, não, é isso que dá para fazer, mas na verdade daria para você fazer outra coisa, daria para você se esforçar muito mais. Não, mas é aquela que tem os fatores limitantes externos que você consegue lidar com esses fatores de forma ótima. Eficiente. Você tem pouco tempo? Não tem muito o que você fazer com a negociação de pouco tempo em termos de buscar muitas informações. Você vai ter que basicamente ter uma ideia de como que o que você conhece do outro. Você vai especular baseado em coisas que você tem no momento, porque você não vai ter tempo de buscar muitas informações. Então é assim, a preparação, ela está diretamente ligada a essa questão de você, o outro, como que vai ser essa interação e como que vai ser o cenário negocial. Isso posto, não quer dizer que
Então não exista uma boa prática na negociação, não existe. Existem alguns fatores que são comuns, por exemplo, nesses processos negociais mais diversos. Então, um fator que você precisa prestar atenção, tomar cuidado na hora de negociar, por exemplo, de se preparar para a negociação, é a questão do BATNA. O BATNA é aquele nosso velho conceito de melhor alternativa para um acordo negociado, ou seja, ele é o plano B das negociações. Lembra, a negociação ela surge de uma interdependência. Então, você de certa forma depende do outro para conseguir ali o seu objetivo. Você não consegue por si só alcançar o seu objetivo, você precisa do outro, então você vai lá e negocia. O plano B, ele é o quê? Ele é a sua alternativa caso aquela negociação com o outro dê errado. Então eu estou negociando com o outro pediu um valor que é absurdo. Eu não vou ficar refém dele. Eu tenho outra alternativa. No momento da preparação eu trabalhei para buscar outras alternativas que não fossem naquela negociação pontual, naquela negociação em questão. Eu aumentei a minha gama de alternativas. Então eu posso simplesmente deixar aquela negociação se não for muito vantajosa e faço uma negociação com outro, exercito o meu plano B. Então, o plano B é um elemento de muita força no processo de negociação, de muito poder. É muito comum na literatura fazer uma menção que esse plano B seja talvez o elemento mais poderoso da negociação. E ele tem sentido, é um dos mais poderosos sim, porque simplesmente com um bom plano B você pode se ausentar daquela negociação. Você não precisa ficar refém dela, você pode ir para outra. Então, é uma questão que você precisa reforçar. Antes de entrar na negociação, prepare-se fortalecendo o seu plano B, ou o que a gente chama na literatura de BATNA, a melhor alternativa para um acordo negociado. Fortaleça isso, busque o máximo de opções possíveis. Uma outra questão. Você tem um plano B, você tem outra questão que é a informação, por exemplo. É uma coisa que você pode trabalhar muito na preparação. Então imagina o seguinte, você vai negociar com essa outra pessoa. Quanto mais informação você tem sobre ela, sobre as necessidades, os interesses, os objetivos, o que mobiliza essa pessoa para estar negociando com você. Quanto mais você tem as informações, mais poder você tem no processo de negociação. Mais produtivo vai ser. E não é só informação referente ao outro, mas é informação referente, por exemplo, ao cenário que você está negociando e também as questões substanciais, a questão que você está negociando. Se você está negociando, por exemplo, a venda ou a compra de um carro e você é uma pessoa que entende muito de carro, então você vai ter uma vantagem. A informação é extremamente importante, é algo que você deve preparar ali na sua negociação, nesse momento de preparação. Você deve se debruçar e buscar o máximo possível de informações que tenham a ver ali com o processo de negociação. Ela com certeza é algo imprescindível e ela é comum a todos os tipos de negociação. Você vai precisar ali buscar as informações, ela é um elemento de muito valor, porque afinal de contas ela é o quê? Ela é a nossa matéria-prima nas negociações. Então beleza, a gente tem um BATNA, a gente tem a informação. Um outro fator, uma outra questão que você precisa se atentar ali no momento da preparação, que você precisa dedicar energia, é sobre as questões das limitações, os limites, os valores limites. O que são esses valores? Esses valores, a literatura retrata para a gente como ponto de reserva, por exemplo, valor de reserva, que é o quê? Que é, por exemplo, o que eu estou disposto ali a gastar no processo de negociação. Se eu for comprar algo, quanto que eu posso gastar ali? Qual que é a minha oferta máxima? Se eu estiver vendendo, qual que é o mínimo ali que eu aceito receber? Então são os pontos. Olha, eu posso ofertar no máximo X e eu posso receber no máximo Y. Então você faz ali, você firma um valor. Você fala, olha, se a pessoa me oferecer para uma coisa que eu estou vendendo, ela oferecer para mim R$10, eu não vou aceitar, eu vou procurar meu plano B. Eu estou muito bem definido aqui, porque R$10 não dá. Eu consigo ali um valor mais em conta com outro, com o meu plano B. Então você precisa ter esses valores do quanto você está disposto ali a oferecer e o quanto você está disposto a aceitar. Você tem que ter isso muito claro, esses são os limites, os pontos limites da negociação. E você deve, no momento de preparação, se debruçar para demarcar bem eles de forma bem assertiva. Agora, outra questão, a última questão que eu acho que ela é premente, ela é comum nos processos de negociação. Então a gente já teve aqui o BATNA, a gente já teve a informação, a gente já teve o plano B e agora a gente tem a previsão de cenários.
A previsão de cenários é o exercício ali de você especular sobre como que vai ser o processo de negociação, como que vai se desenvolver esse cenário. Então imagina que você está negociando com uma pessoa e essa pessoa você sabe que é uma pessoa nervosa, por exemplo, ela explode fácil ali. Então essa pessoa, você pode prever um cenário onde ela vai ficar muito irritada com alguma proposta que você for colocar ali na mesa. Então você já vai meio que preparado. Quando aquilo acontecer de fato, você já vai estar preparado e você já vai ter traçado pelo menos uma linha de ação. Eu não digo uma estratégia, mas pelo menos uma linha de ação você vai saber. Se você fez esse exercício de, antes da negociação, prever o cenário, você vai estar mais pronto para quando ele acontecer. Então, relembrando, quando você for se preparar para a negociação, as questões comuns ali, que envolvem diversos cenários negociais, elas sempre giram em torno desses pontos ali, que são a questão do BATNA, do seu plano B ali, a sua alternativa, né? A sua melhor alternativa para um acordo negociado. A questão da informação, tanto sobre o outro como sobre o cenário que está se dando a negociação. Aí você tem a questão dos limites, o quanto você está disposto a receber e oferecer. E por último você tem essa questão de prever os cenários, fazer esse exercício de especular para ver como é que vai ser essa negociação. Eu tenho certeza que você aplicando esses pontos nas suas negociações, os seus resultados eles vão melhorar muito.